Meus amigos, é exatamente isso que vocês viram no título, na thumbnail, e Stranger Things está de volta na Netflix. Eles vão lançar um novo filme de Stranger Things, que loucura! A Netflix não vai deixar Stranger Things morrer, né? E The First Shadow pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre o Vecna, cara. A peça da Broadway, agora transformada em filme, reescreve a origem do Henry Creel, né? E conecta Joyce e Hopper a eventos chocantes e revela detalhes sombrios sobre o Dr. Brenner e o mundo invertido, cara. Tem um novo elenco, gravações secretas, status oficial do canon da série. Essa história, cara, vai impactar diretamente o legado final de Stranger Things, velho. Sim, Geek, mas que história é essa The Foreshadow? Quando vai ser lançado? Já temos uma data? Quem são os atores? Será que alguém de Stranger Things vai reaparecer nesse novo filme agora? E o Vecna vai voltar? O Jamie Campbell Bower como Vecna? E aí, o que tá rolando, velho? Já temos algumas informações e vamos comentar no vídeo de hoje. Hello, my friends, Geek na voz, e eu avisei pra vocês, tá? Stranger Things não iria se livrar de Stranger Things tão cedo, cara. E nem demorou, e já anunciaram um novo filme da série. A série principal chegou ao fim, né, em 2025, encerrando quase uma década de expectativa, e a reação foi explosiva, né? O desfecho extremamente controverso dividiu o público, e os criadores, Matt e Ross Duffer, foram criticados por um final considerado apressado, e parte do elenco também demonstrou frustração, cara. O Matthew Modine, né, o eterno Dr. Brenner, chegou a comentar publicamente seu descontentamento com a conclusão da história, mas a Netflix não pretende deixar essa franquia morrer em silêncio. Segundo o Collider, a produção da Netflix simplesmente está produzindo um filme de The First Shadow, cara. É uma peça canônica de Stranger Things lá na Broadway, que a gente viu vislumbres, talvez, né, referências dessa peça na quinta temporada, como naquela cena, né, em que a Max vai para os anos 50 e vê lá o Henry Creel na época do ensino médio, vê a Joyce, vê o Hopper. Então, aquilo dali é The First Shadow, mas basicamente The First Shadow, né, aprofunda a origem do Henry Creel, né, a origem dos poderes do Vecna. E para viabilizar as gravações, né, as apresentações marcadas entre 10 e 14 de fevereiro foram canceladas. E o elenco original do espetáculo retorna, né, incluindo a Lois McCartney, né, de Grey's Anatomy, a Gabrielle, o Alex Brooks, e a trama acompanha o Henry Creel, né, ainda adolescente, cada vez mais influenciado por uma força de outra dimensão. Também aparecem versões jovens, né, do Hopper, da Joyce, além do Dr. Brenner, né, conectando diretamente a peça à mitologia da série, cara. E a peça foi escrita, né, pela Kate, que é a roteirista e produtora que trabalhou na própria série da Netflix. Ela estreou, né, em West End, em Londres, em dezembro de 23, e conquistou prêmios ao redor do mundo, cara, de design, iluminação, efeitos especiais, assim, é um feito impressionante. E como vimos na quinta temporada, o Vecna foi de arrasto pra cima, ele teve um desfecho brutal, mas antes disso a gente viu flashbacks do pequeno Henry Creel na caverna, e aquilo dali também é The Foreshadow, é o exato momento em que aquele menino foi corrompido, cara, que ele ganhou os poderes. Ali, a Holly e a Max testemunham o Henry cometer uma morte, cara, com a maleta misteriosa, descobrindo um objeto que conecta a sua mente ao que mais tarde conheceríamos como Devorador de Mentes, né? E ainda não há uma data oficial para o lançamento dessa versão filmada, mas tudo indica que a Netflix quer reconquistar os milhões de fãs decepcionados ao redor do mundo. A peça estreou em Londres e depois foi para Broadway, né? Mas pouquíssimos fãs conseguiram assistir. E até hoje existe um debate, né, sobre em relação ao canon dentro do universo da série. Só que agora tudo vai mudar, né? Porque ao transformar The First Shadow em filme e disponibilizá-lo ao lado da série original, a Netflix pode tomar essa história como parte essencial da mitologia oficial. E de acordo com reportagens exclusivas do Collider, as filmagens já estão em andamento, né, com sessões da Broadway suspensas para viabilizar a produção, como eu disse. E a expectativa é que o filme chegue entre 2026 e 2027, né? E diante das críticas extremamente positivas e dos inúmeros prêmios conquistados, essa pode ser a jogada estratégica, né, que redefine o legado de Stranger Things e reacende o universo sombrio de Hawkins mais uma vez, né? E ninguém duvida que a Netflix vai fazer isso por conta do final controverso que foi a quinta temporada. Eles meio que querem recalcular essa rota, mas não tem o que fazer. Eles realmente erraram, ou pelo menos frustraram boa parte dos fãs, e agora querem corrigir isso com The First Shadow. E cara, The First Shadow pode mudar completamente o final da quinta temporada de Stranger Things, tá? Eu não tô vendo ninguém comentar sobre isso. Afinal, ambientada principalmente em 1959, né, The First Shadow mergulha na juventude do Henry Creel muito antes dele se tornar o temido Vecna. E a história começa, né, quando a família Creel se muda para Hawkins em busca de um recomeço. Mas o que parecia uma nova vida, rapidamente se transforma em algo perturbador, cara. O Henry já demonstra comportamentos estranhos, mas a peça revela algo muito mais inquietante. Ele não era apenas um garoto problemático, ele estava sendo observado, influenciado e lentamente corrompido por uma força maior. E a conexão com a quinta temporada da série é direta. A famosa caverna que aparece nas memórias fragmentadas do Henry, vista como local de trauma e terror, ganha um novo significado, né? Em The First Shadow, esse espaço não é apenas simbólico, ele representa o ponto de ruptura psicológico do Henry Creel, o momento em que a influência do que mais tarde conhecemos como Devorador de Mentes começa a moldar sua mente. E é aí que tudo muda, cara. Porque na série original, o Vecna, ele foi apresentado como o grande arquiteto do mal, né? Simplesmente o grande vilão, o malvadão, só que The First Shadow vem pra meio que reverter essa situação. Obviamente que não é uma passada de pano, não é querendo desmanchar ou então dizer
desvirtuar a imagem do Vecna que vimos na série, não é isso, porque ele fez atrocidades, obviamente, mas The Foreshadow vai mostrar o outro lado dessa história. E essa mudança, cara, reescreve o final da série, né? Se o Henry foi manipulado desde o começo, então parte da culpa pelos horrores de Hawkins pode não ter sido exclusivamente dele. Isso transforma o confronto final da quinta temporada em algo mais trágico. Não apenas a derrota de um vilão, mas o colapso definitivo de alguém que talvez nunca tenha tido uma escolha real. E outro ponto crucial dessa peça, que é um personagem sumido por motivos óbvios, né? Porque ele foi de racho pra cima na quarta temporada, mas que aqui ele vai ter um papel ativo enorme, é o Dr. Brennan. A série, né, já sugeria seu envolvimento em experimentos obscuros, né? Só que The Foreshadow amplia essa narrativa ao conectar o Brennan a experimentos realizados em 43 no Eldrick, que é uma referência clara às teorias conspiratórias do experimento Filadélfia. E a peça sugere, né, que as tentativas iniciais de manipular energia interdimensional podem ter aberto as primeiras fissuras para o mundo invertido. E se isso for confirmado como canon, na adaptação cinematográfica, então o mundo invertido não surgiu apenas por acidente com Eleven. Ele já estava sendo estudado décadas antes, e isso muda tudo, porque significa que Hawkins não foi o começo, foi apenas o epicentro, cara. Além, claro, da grande pergunta de quem é o Devorador de Mentes, cara. O que é essa criatura? Qual a origem dele? Qual a origem de todo esse mal? Quem veio primeiro? Foi a Dimensão X? Foi o Devorador de... Sabe, quem tá manipulando quem? Quem é o boss final? Será que veio outra criatura antes do Mind Flayer? É toda uma lore que não foi explicada corretamente na série, mas em The Foreshadow a gente vai saber um pouco mais. E talvez a revelação mais impactante seja a conexão pessoal entre Henry Creel e versões jovens de Joyce e Hopper, né? Porque na peça eles não são apenas figurantes da história, eles convivem com Henry, compartilham o mesmo ambiente escolar, presenciam eventos que mais tarde ecoam nas tragédias da série principal e estão sempre conectados. Então essa ligação adiciona uma camada emocional devastadora no confronto futuro, cara. E quando Hopper enfrenta o mal em Hawkins, ele pode estar indiretamente enfrentando o fantasma do próprio passado. E a peça também reforça como o trauma coletivo de Hawkins começou muito antes do desaparecimento de Will Byers. E a cidade sempre teve algo errado, sempre esteve à beira de algo invisível, cara. E com essa decisão da Netflix de transformar The Foreshadow em filme, essa história deixa de ser apenas um complemento teatral e passa a ocupar uma posição central na mitologia oficial, cara. O que antes era visto como spin-off opcional, agora pode se tornar peça-chave pra entender toda a narrativa da franquia, velho. Óbvio que existe o erro dos Duffers aí, né? Porque não era pra ninguém ter que assistir a peça, assistir outra série pra poder entender Stranger Things. Não era pra ser assim. Mas já que foi, já que eles erraram nessa parte da lore de Stranger Things, então a gente vai ter que ver essa peça. Não tem o que fazer. Tem respostas que Stranger Things não respondeu que a gente vai saber agora na peça. Sim, Geek, mas por que essa quinta temporada de Stranger Things praticamente ignorou a peça The Foreshadow? Apesar de uma outra referência, como eu disse, né? A Max lá nos anos 50. Mas e todo o resto, né? Por que foi ignorado e só agora voltou esse assunto? Cara, embora exista uma conexão clara entre The Foreshadow e a quinta temporada, especialmente por meio da referência à caverna, né? Que aparece nas memórias do Henry, a série da Netflix evita quase totalmente mencionar os eventos da peça, né? Isso não foi por acaso. Os irmãos Duffer sempre deixaram claro que não queriam que a experiência da Broadway prejudicasse ou antecipasse os acontecimentos da série principal. Eles tomaram extremo cuidado para evitar spoilers nos palcos, né? Protegendo os segredos da temporada final. Mas isso ainda não explica completamente porque a série praticamente não fez alusão direta à peça, né? E essa razão parece estratégica, cara. A grande maioria do público mundial de Stranger Things, como eu disse, jamais teve oportunidade de assistir The Foreshadow no teatro, seja em Londres ou na Broadway. Então criar essa dependência narrativa entre a série e a peça poderia confundir milhões de espectadores, né? Transformando informações essenciais em algo inacessível para quem não acompanhou o espetáculo ao vivo, velho. Ou seja, a quinta temporada foi construída para funcionar de forma independente. Só que isso cria um efeito curioso agora que a Netflix está produzindo a versão cinematográfica da peça, né? Quem já assistiu a temporada final pode enxergar novos significados, pode perceber detalhes que passaram despercebidos e reinterpretar o arco do Vecna, cara. O que antes parecia apenas um vilão absoluto pode ganhar contornos muito mais trágicos. E talvez essa tenha sido a jogada desde o início. Primeiro eles concluíram a série e depois revelar o que realmente estava por trás disso tudo, cara. E segundo informações divulgadas pela Playbill, né, Stranger Things The Foreshadow vai passar por mudanças importantes no elenco a partir de abril, tá? Marcando aí uma nova fase para a produção teatral que agora também caminha rumo à adaptação para Netflix. E mesmo com foco narrativo distinto da série da Netflix, The Foreshadow é considerada a parte oficial da cronologia canônica de Stranger Things. A história é baseada, né, uma ideia original dos irmãos Duffers, ao lado do Jack Torme e da Kate, que também assinam o roteiro da peça, né? E essa adaptação cinematográfica foi oficialmente confirmada em 10 de fevereiro, com filmagens realizadas aí ao longo de 5 dias, embora a data de estreia ainda não tenha sido revelada. E apesar das reações divididas ao final da quinta temporada, a Netflix demonstra que não pretende encerrar esse universo tão cedo, cara. Porque além desse filme, a gente sabe perfeitamente que vem mais coisa por aí de Stranger Things, como por exemplo, este ano já, em 2026, daqui a pouquinho, vai ter a animação Tales from 85, cara, que é outra animação, é outra história canônica de Stranger Things. Vai se passar
passar entre a segunda e a terceira temporada da série, então é oficial, a gente vai ver coisas entre a segunda e a terceira que a gente não viu na série principal, obviamente, além de novos personagens, cara. Tales from vão ter novos personagens e a gente vai descobrir muita coisa também em The First Shadow. A namorada do Vecna, por exemplo, vocês sabem quem é na peça, no canon? É a Patty Newbit. Vocês sabem quem é esse Newbit, esse sobrenome? É simplesmente o nome do Bob, cara. Bob Newbit da segunda temporada, famoso Bob, saudoso, que descansa em paz. Ou seja, a irmã do Bob namorou com Henry Crew. É toda uma lore, cara, que a maioria dos fãs não tem conhecimento. Por quê? Porque a gente não viu a peça. Não é todo mundo que mora em Londres ou vai na Broadway, por exemplo. Mas agora a gente vai ter oportunidade. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso, expectativa, que eu vou ler e responder todo mundo. Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, que é nóis. Valeu, falou e fui!